é um programa de humor, de debate, de opiniões leves. É um programa leve, vamos dizer assim, mas que ultimamente não tem como ser leve, né? Depois de mais uma ataque que o São Paulo recebe aí no Campeonato Brasileiro, dessa vez o Mirassol, que na minha opinião era até favas contadas depois da derrota diante do Grêmio, em que o time não jogou nada. É mais um jogo que a gente não tem nem muito o que falar sobre desempenho. Mais uma vez o desempenho pífio. Eu tô aqui com os meus dois fiéis escudeiros, estamos juntos aqui em todos os programas, Marcão e Grécio, do Bastidor Tricolor. Marcão, você que estava muito bem vestido, né, nos comentários lá do Estádio 97, com um alvo desse tamanho, assim, no peito. A mira, o sol, uma mira e a cara de sol lá. Sofreu bastante de novo, né, e dessa vez a gente sofreu desde os 33 segundos do primeiro tempo, né, Marcão? Qual foi a visão de jogo tua aí, dessa derrota de 3-0 pro Mirassol? Boa noite, Perrone, boa noite, Grécio, toda a galera aí. Mas vamos ser justos, né, mano? Acho que o São Paulo tava bem até tomar o primeiro gol. Tava bem no jogo até tomar o primeiro gol. Brincadeira, né, meu irmão? Então, a gente já sabia, né, enfrentar o quarto colocado do Campeonato Brasileiro jogando lá em Mirassol. O Mirassol tá invicto, né? Então, a grande campanha que eles estão fazendo esse ano aí é inegável. Mas é um absurdo aí a postura com que o São Paulo vem jogando, não só nesse jogo contra o Mirassol, né? A gente até tava comentando aqui fora do ar, né? Nos últimos 8 jogos, o São Paulo tem 7 derrotas e apenas uma vitória, que foi aquele jogo lá contra o Fortaleza. Então foi mais um recorte aí desse retrospecto recente que o São Paulo tem tido ali de vexame atrás de vexame pós eliminação da Libertadores, principalmente. Eu acho que o São Paulo ele tem realmente muita dificuldade no que diz respeito à qualidade técnica do seu elenco, né, muito em função dos jogadores lesionados, mas eu acho que também o fator emocional, psicologicamente falando, também é um time fraco. Né, isso mostra bem o exemplo que eu quero dizer, aquele jogo contra o Palmeiras. Teve erro de arbitragem, uma coisa não anula a outra, mas ganhando em casa de 2-0 um clássico, fazendo o primeiro tempo que o São Paulo fez, no segundo assistiu o adversário meter 3 gols em 20 minutos, é um negócio absurdo. Então, psicologicamente, o São Paulo realmente ali mostra a sua fragilidade e a sua incompetência para conseguir buscar resultados quando ele sai atrás do placar e quando tá à frente também não consegue segurar. Então, acho que esse jogo contra o Mirassol ontem foi mais um recorte ali, mais um exemplo do que eu tô falando aí nesse cenário pós-eliminação da Libertadores. E Grécio, um gol aos 33 segundos, né? Não sei se você viu pela televisão, mas o apresentador, o narrador e os comentaristas estavam brincando, né? Em que quantos segundos o São Paulo tinha tomado o gol, né? Você vê como tá o nosso filme ultimamente, né? Como clube, né? E 2 pênaltis justos, na minha opinião, quero saber também a tua opinião, mas assim, infantis, né? Tentou cabecear, bateu no braço, puxou o calção dentro da área. Hoje em dia não se puxa mais calção dentro da área, porque pode vir a ser pênalti, por mais que a intensidade não tenha sido, mas assim, não dá pra fazer isso, né? E no meio de tudo isso, né, Grécia, uma apresentação medíocre do São Paulo, né? Conta pra mim um pouco da tua visão do jogo. Boa noite a todos vocês, boa noite aos ouvintes também. Cara, a apresentação do São Paulo, medíocre. 3-0 pro Mirassol. É um time que tem uma postura, um time organizado, um time que veio pro Campeonato Brasileiro, é certo do que tem pra fazer na temporada, e o São Paulo que tenta, mas vamos brigar nas Copas, mas não, vamos brigar no Campeonato Brasileiro, não sabe o que quer, no final acaba perdendo tudo. Esse é o São Paulo de 2025. É justíssimo os pênaltis, tá? Tudo correto. Tem até alguma discussão, mas vai ficar discutindo. Cara, não faz nem sentido discutir. Teve puxão, acabou. São Paulo foi abaixo do Mirassol. Cara, se fosse há 10 anos atrás, a gente discutindo aqui, a primeira derrota do São Paulo lá na casa deles, né? Primeira derrota do São Paulo pro Mirassol. A gente, se fosse há 10 anos atrás discutindo que o São Paulo ia tomar, vamos ser bem verdadeiro, né? Uma surra pro Mirassol, cara, ninguém acreditaria 10 anos atrás. Hoje a gente tá falando que vamos jogar contra o Mirassol e é bem possível, bem provável que o São Paulo vai perder, e perdeu. Por quê? Porque não tem organização, não é um time organizado. E assim, eu acho o time do São Paulo melhor do que o time do Mirassol. Só é analisar a equipe do Mirassol, mas a equipe do Mirassol, ela é organizada, ela tem um time e vem fazendo isso no Campeonato Brasileiro. O Mirassol vai pra Libertadores, a gente não. Aliás, só um detalhe, né? A gente perdeu no Mirassol no Morumbi também. 2-0 na ilha e tomamos taca lá 3-0. No agregado tá 5-0, né? Pro Mirassol. E curiosamente, 5-0 foi o placar do São Paulo sobre o Mirassol há mais ou menos 10 anos atrás. Não, 10 não. Quase 20 anos atrás. Foi quando ainda o Washington Coração de Leão. Coração Valente. Coração Valente, né? Era o Canela Valente, lembra? O pessoal ainda criticava o Washington. São Paulo meteu 5 no Mirassol naquele período lá no Campeonato Paulista aí. Agora eu quero falar pra vocês um pouco da parte técnica, tá, do jogo, né? O jogo foi medíocre, o jogo foi absurdo, bizarro, mas assim, olha, diante das possibilidades do ataque que o São Paulo não tem, o Crespo tentou colocar aí o Lucas
como uma função mais de centroavante, mais dentro da área, o Tapia mais dos lados, né? E não deu certo. O Lucas foi muito mal, mas eu acho que a minha visão, ele foi mal escalado. Acho que não. A partir do momento que você tira o Rodriguinho do jogo, né? Você tinha que centralizar um pouco mais o Lucas para o Lucas ter campo para poder correr. É óbvio que com 33 segundos acaba qualquer tipo de estratégia. Mas vocês não viram o Lucas mal escalado nesse jogo? Bem verdade que o São Paulo não tinha nenhum centroavante. Mas o Lucas mesmo, depois do jogo, pegou e falou que era melhor trabalhar e falar pouco. O que vocês veem, assim, tecnicamente do São Paulo, taticamente, o São Paulo nesse jogo aí contra o Mirassol? Porque foi dominado, né, Marcão? Sim, mas eu, sinceramente, não enxergo o Lucas como centroavante, não. Eu acho que o Crespo ele manteve o 3-5-2 ali, tendo o Tapia e o Lucas como dois segundo atacantes, como joga, por exemplo, o Luciano e Tapia, Luciano e Ferreirinha. Nenhum dos dois atacantes ali, quando ele joga com dois atacantes, faz muita referência. Hora tá um, hora tá outro. E, na minha opinião, o Lucas foi ainda o cara do São Paulo que mais levou perigo ali pro gol do Walter, né? Eu acho que o Crespo, até por uma questão de não vir o resultado, né? Como a gente já citou aqui, em 8 jogos, 7 derrotas, eu acho que valeria a pena mudar até o esquema tático. Né, meter um 4-3-3 para ter o Lucas aberto pelo lado. Você estava falando a respeito aí de ter o Lucas centralizado no lugar do Rodriguinho. Quem fez essa função aí foi o Marcos Antônio. Né, o Marcos Antônio, inclusive, jogou mais adiantado contra o Palmeiras, conseguiu dar assistência pro gol do Luciano, lá, enfim, foi bem naquele jogo, mas eu não gosto do Marcos Antônio fazendo essa função. Eu acho que o Marcos Antônio ele vai muito bem como segundo volante, podendo aparecer ali como elemento de surpresa dentro da área para poder participar das jogadas, finalizar, etc. Mas quando dá para ele a obrigação de ser o criador, o cérebro do time, não é a dele. Então o Lucas ele pode exercer sim essa função, mas aí ele teria que escolher um outro atacante para poder fazer ali à frente ali com o Tap, enfim. Mas ainda assim, eu acho que o Lucas, dentro das possibilidades ali, foi o jogador que mais levou perigo, mas muito abaixo. Eu acho que o Crespo ele tem sim a obrigação de tentar uma outra alternativa. Né? Como eu já disse aqui, um 4-3-3, abrindo o Lucas pelo lado, tudo bem que ele não tá ainda 100% fisicamente, mas é o que tem que tentar ser feito. Eu acho que ter o Ferreirinha jogando aberto pelo lado, como ele jogava, né, já na época do Grêmio, com o próprio Zubeldia também, sendo esse cara ali incisivo ali, com drible, velocidade. Porque o Ferreirinha, quando ele joga também com esses dois atacantes, ele joga mais por dentro. Pra mim, ele perde muito da sua característica e da sua qualidade, que é o drible ali num contra um, explorando realmente ali o que ele tem de melhor. E eu acho que o Crespo, aí, em determinado momento, o 3-5-2 já surtiu o efeito, agora não tá surtindo mais. E a obrigação do treinador é detectar isso e tentar uma nova formação pro São Paulo voltar a conseguir resultados ali no Campeonato Brasileiro. Ele até tentou, né, Marcão? O jogo do Grêmio a gente não comentou aqui, porque foi no meio da semana, mas ele tentou no segundo tempo, ele tirou, né, um zagueiro. Sim. Que ele tirou o zagueiro errado, na minha opinião, mas ele tirou um zagueiro, né? Manteve o Sabino, tirou o Alan Franco, né? No jogo contra o Grêmio, e ele jogou num 4-3-3, ele botou o Lucas lá. E foi um desastre também, né? Aquele jogo contra o Grêmio, pelo amor de Deus. Talvez tenha sido. É que esse jogo contra o Mirassol tem o álibi do Mirassol tá melhor mesmo que o São Paulo e que fosse favas contadas. Mas vocês não tiveram a impressão que no jogo contra o Grêmio tava jogando mal? Sim. Nossa, São Paulo, 10 minutos, o São Paulo podia ter feito 1 ou 2 gols com o Tapia. Tava jogando à vontade, atrás, na linha lá daquele lateral que era do Palmeiras, o lateral esquerdo lá, o Diogo Barbosa? Não, o lateral direito, Marcos que era Rocha. O Marcos Rocha, o Tapia atrás, em cima do Marcos Rocha. O Tapia perdeu, não é que perdeu o gol, mas ele teve 2 ou 3 chances ali. O Mano arrumou o time e o São Paulo morreu, né, contra o Grêmio. Então, não sei. Eu fico meio na dúvida de mudar o sistema tático, mas também concordo com você, pra você ver como eu tô confuso. Mas só um lance aí, porque os zagueiros, só pra terminar, os zagueiros que eram responsáveis pela uma das melhores defesas do campeonato, hoje em dia a gente não confia mais nos 3 zagueiros. Mas é por isso que eu tô falando. Eu acho que o São Paulo teve tempo hábil, né, na data FIFA para poder treinar realmente ali uma nova formação. Né? Já não era segredo pra ninguém, o São Paulo já não tá jogando nada faz tempo. Não é que não jogou nada contra o Palmeiras aí no segundo tempo, não é que não jogou nada contra o Mirassol, já não tá apresentando um bom futebol. Eu acho que quando tem esse tipo de parada, você trabalhar da maneira como você está trabalhando não vai surtir efeito nenhum, tem um fator novo. Então eu acho que o Crespo, dentro desse cenário, ele também tem que ser responsabilizado. Né? Tipo, já tá pedindo a cabeça do Crespo. Não é pedindo cabeça de porra de Crespo nenhum, mas tem sim que tentar arrumar uma alternativa. Não, crítica é crítica, cara. A gente não pode deixar de criticar um treinador. E criticar não quer dizer você, querer mandar o técnico embora. O Crespo errou, mas não pode ser responsabilizado pela atual situação do São Paulo. Então, mas é que tá o que eu tô dizendo. Eu acho que assim, o Crespo ele teve um período, né, um tempo razoável ali pra tentar treinar o time de uma outra forma, já que, na minha opinião, o São Paulo já não tá apresentando um grande futebol há algum tempo. Então, dentro desse cenário, que nem você falou, mas ele mudou contra o Grêmio e o São Paulo se perdeu. Se perdeu porque não tá treinando direito. Eu acho que quando você muda uma formação tática, tem que ter sim um tempo de adaptação, tem que ter sim um tempo de você fazer o jogador assimilar essa nova função, essa nova formação, etc. Mas o São Paulo não pode ficar em 8 jogos tomando 7 tacas aí com cara de paisagem, como se nada. Mas tem jogador lesionado. E aí?
Vão ficar perdendo até o final do campeonato porque tem jogador lesionado? Então a obrigação do treinador é detectar possíveis falhas que estão acontecendo e tentar alternativas ali para voltar a pontuar, para voltar a ter um bom rendimento, né? E aí, Grécio, tirando o Rafael, quem é que sobra lá na atuação? Não, contra o Mirassol? Nenhum, né? Nenhum. Zagueiro, lateral, nenhum. Né? Nossa, o Ferrarese foi muito mal, gente. Pelo amor de Deus. O Rafael foi o único que foi bem. Rafael, ele salvou o São Paulo. Contra o Grêmio também salvou o São Paulo. É o único nome, assim, que a gente não vê falhando. Sabino falhou. Ferrarese foi muito mal nesse último jogo contra o Mirassol. Cara, o Alan Franco, que pra mim era um dos melhores jogadores, eu até comentei isso. Pra mim, um dos melhores jogadores da temporada é o Alan Franco e o Rafael. Né? E o Marcos Antônio também. E o Alan Franco falhou no lance do pênalti, né? Que ele tentou sair jogando ali e falhou. Então o time inteiro caiu muito. Eu acho que é muita questão mental também dos jogadores, porque os melhores jogadores também estão indo mal.